Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. E antes de segura um pouquinho aí o texto, antes da gente ler. Eu amo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem trabalhar na minha vida de duas formas, na minha e na sua vida. A palavra do Senhor, ela vem me aprovar, ou ela vem me confrontar. Essas duas formas a palavra do Senhor trabalha em nós. Ou ela vem nos confrontar, ou ela vem me aprovar. E muitas vezes a palavra do Senhor, ela vem nos confrontar. E nesse confronto entra a nossa consciência. Aí é o texto que eu gostaria de ler com você. Romanos capítulo 2, versículo 14. Paulo faz uma comparação, entre os judeus e os gentios. Ele diz assim: de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. E eu preciso conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é todo o material que o Espírito Santo precisa para trabalhar onde? Na minha consciência. Se eu tiro a palavra do Senhor, a minha consciência ela vai ficar sem material para trabalhar. O Espírito Santo vai ficar sem material para trabalhar. E o texto que nós lemos, que Paulo escreve, ele faz uma comparação interessante. Ele fala que os judeus, eles tinham a lei, a época de Paulo, e a lei era que dava a baliza para eles, que Deus aprovava e que Deus reprovava. Mas e os gentios? Nessa época os gentios não tinham a palavra de Deus. Eles tinham que usar a sua consciência de todas as informações que lhe tinham sobre Deus. E essas informações iam aprovar ou reprovar a sua vida. É o que Paulo está dizendo. Agora presta atenção o que está acontecendo aqui quando ele entra com essa história de consciência, porque a palavra aqui que Paulo usa para consciência no grego é sinedesis, dá origem à palavra sinédrio, é um tribunal. Ou seja,
existe um tribunal constituído aqui, ó, na sua mente. É um lugar de juízo, é um lugar de sentença. Uma sentença será dada diante da sua vida. Você já viu aqueles filmes de promotor de justiça e advogado? De um lado fica o promotor, do outro lado fica o advogado de defesa. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. De um lado do nosso tribunal, que é a nossa consciência, a nossa mente, está quem? O próprio Senhor Jesus. A sua palavra, a sua vontade, a sua obra. Nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que fala conosco o tempo todo. Nós temos agora, diferente da época de Paulo, nós temos toda a revelação da palavra de Deus diante de nós. E do outro lado, fazendo oposição a esse tribunal, está quem? A nossa carne, o velho homem, o diabo, o mundo, as pressões do mundo, as narrativas do mundo caído. Qual o objetivo? E eu e você não façamos a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Que eu e você se opõem à vontade de Deus. Esse tribunal está estabelecido. De um lado o Espírito Santo dizendo para mim e para você: você sabe que Jesus fez. Quantos aqui sabem o que Jesus fez? Amém. Minha filha está lendo um livro, e ela compartilhando o livro comigo, eu achei muito interessante. O que você faria, né? Como que é o título do livro? Os seus passos, em seus passos, o que faria Jesus? Muito bom. Você sabe o que Jesus fez, o Espírito Santo está falando. Você sabe o que a palavra de Deus diz. E o Espírito Santo está a todo momento para nos convencer disso, para nos ensinar, para nos instruir, para dizer o caminho que nós temos que seguir. E do outro lado desse tribunal que é a nossa mente, fazendo oposição, resistência, está a nossa carne, o diabo, o mundo, as pressões do mundo. Se nós não percebemos que existe uma guerra acontecendo o tempo todo, eu acho que quem aqui tem mais de 40 vai se lembrar do desenho animado, né? Eu lembro do desenho animado que tinha uma situação diante de si, aí aparecia de um lado só, puf, o anjinho. O anjinho falava assim: não faça isso, faz diferente, é assim que você tem que fazer. Aí do outro lado, quem que aparecia? O diabinho, dizendo: olha, não, chuta o balde, faz do seu jeito. E ficava essa guerra. É um desenho animado? Sim, mas é uma grande verdade. É uma verdade. É uma brincadeira, mas é uma verdade. Todos nós temos essa consciência e nós precisamos conhecer a palavra de Deus para tomar as nossas decisões. Queria te mostrar dois caminhos para a gente entender, já que a gente está estudando isso, né, a gente entendeu que há uma consciência, Deus trabalha na nossa consciência. Há dois caminhos que a gente pode
brilhar. Abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Se eu sei que Deus está trabalhando na minha consciência, se eu procuro fazer agora a vontade de Deus, e nessa de procurar fazer a vontade de Deus, Davi ele resolve trazer a arca para Jerusalém. Você lembra que a arca de Deus tinha sido levada? Davi resolve fazer a vontade de Deus trazendo a arca de volta. Só que ele coloca a arca num carro de boi. E o carro de boi no caminho, os bois tropeçam e a arca vai caindo no chão. E Uzai ele vai segurar a arca. Só que nessa dele segurar a arca de Deus, ele morre. E há um grande espanto. E agora? O que aconteceu? O que deu errado? O que faltou na minha caminhada com Deus de entendimento para mim? Davi não poderia ficar ressentido, magoado com Deus? Meu Senhor, estava fazendo a tua vontade, deu tudo errado. Eu estava servindo ao Senhor e deu tudo errado, fazendo do meu jeito. Mas sabe o que aconteceu com Davi? Davi estava fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele, só que do jeito dele, não do jeito de Deus. Só que Davi, olha a consciência de Davi. Agora vamos ler, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12 e 13. Olha só o que diz. Olha a consciência de Davi. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Desculpa, versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Eles dizem: vocês são chefes das famílias levitas, e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Olha isso. Olha o entendimento, olha a consciência de Davi. Davi estava falando assim: porque nós não buscamos segundo o que nos fora ordenado. Você já parou para pensar nisso? Estava falando o seguinte: eu resolvi fazer aquilo que Deus colocou no meu coração só do meu jeito. Eu vou cultuar a Deus do meu jeito. Eu vou servir a Deus agora do jeito que eu achar que é correto. Conhece pessoas assim? Que quer servir a Deus segundo o seu entendimento, segundo o que ele acha que é correto. Agora eu vou servir a Deus online. Mas a palavra de Deus diz que para você não deixar de congregar. Não, mas eu sirvo a Deus agora do meu jeito. No meu sofá, comendo pipoca, online.
Você conhece gente assim? Que quer servir a Deus do seu jeito? Mas existe uma consciência aqui. Davi traz um entendimento. O tribunal dele entra em ação. Ele diz: está errado. Por quê? Porque agora eu vou resolver servir a Deus do meu jeito. Eu vou estabelecer agora para mim uma religião. Eu vou estabelecer um modo de servir a Deus. Então a gente larga a Bíblia de lado. Vamos servir a Deus do nosso jeito. Só que Davi, ele se apruma comigo. Davi, ele escreve: não, nós vamos servir a Deus da forma que Deus quer ser servido. Amém? Por isso que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentai os vossos corpos santos, sejam transformados aonde? No vosso entendimento, na sua consciência, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. E assim a gente vai sendo transformado na imagem de Cristo, tendo a mente de Jesus, tendo o pleno conhecimento da vontade de Deus. Você quer ver o universo? É o exemplo da vida de Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. O povo pediu um rei, e Deus mandou Saul escolhido por Deus. E Saul, no começo do seu ministério, ele vai fazendo a obra de Deus. Ele tinha suas obrigações, e uma das obrigações era tirar no meio do povo pessoas que cultuavam espíritos, bruxaria, ocultismo. Saul vai fazendo a obra de Deus. Só que a partir do momento, que vai passando o tempo, ele vai baixando a sua consciência. Ele vai deixando entrar coisas que desagradam ao Senhor. Aí ele já não ouvia mais profeta, ele já não ouvia mais a voz de Deus na vida dele. E sabe o que Saul vai fazer? Ele vai consultar uma necromante. Às vezes o Espírito Santo, ele fala para muitos de nós: olha quem você é hoje, e olha como você foi um dia na minha presença. Você foi já ramo verdejante, frutífero, cheio da unção, da minha presença. E o Espírito Santo tem falado com muitos de nós: aquilo que você reprovava, você aprova agora. Aquilo que era pecado para você, hoje é prazer. Aquilo que era decadência, hoje é satisfação. Na vida de Saul, a Bíblia diz que já era uma ação de espírito maligno na vida dele. Quando ele tinha aqueles rompantes de raiva contra Davi, tentava matar Davi, já era espírito maligno na vida dele. Você acha que na nossa vida é diferente? Quando a gente vai perdendo a nossa consciência em Deus, aceitando coisas, fazendo concessões ao pecado, você acha que não é espíritos malignos? A Bíblia diz que esse tudo jaz no maligno, que o nosso adversário está ao derredor buscando a quem possa tragar. O diabo está buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque não há interesse de Satanás que você conheça a vontade de Deus, que esse tribunal que está na sua mente se reúna e decida fazer aquilo que Deus quer que você faça, a vontade dele. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19.
Bíblia fala que a nossa consciência ela pode ser boa ou ela pode ser má. Também ela fala que a nossa consciência ela pode ser pura ou impura. Olha o que Paulo ensina para Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Amém? Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Se há coisas, lembra do tribunal? Da sua mente, se há coisas que eu sei, que eu fui iluminado, que eu sei que a palavra de Deus rejeita, que desonra a Deus, que é pecado. Se há coisas que eu devo abandonar e eu não abandono, a Bíblia diz que eu comecei a naufragar na fé. A sua fé vai se perder. E a gente começa, aqui no tribunal da nossa mente, a criar justificativas para o pecado. Se quer uma palavra mais bonita que isso, criar uma nova religião. Porque agora a minha consciência ela vai se reunir, vai dizer para mim mesmo, olha, não é bem assim. Dá um jeitinho, né, brasileiro? Vai começar a criar narrativas. Se eu sei que esse tribunal já está corrompido por causa do pecado, eu vou confiar em toda decisão que é tomada aqui? Sim ou não? Se ele já está corrompido por causa do pecado, se eu já não ouço mais a voz do Espírito Santo, eu não posso confiar nesse tribunal. A Escritura diz: sobretudo, guarda o teu coração, porque procedem as saídas da vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Você quer envenenar o rio? Envenena a fonte dele, porque aí todo o rio vai estar envenenado. Você já percebeu como a nossa mente é atacada? Que se o diabo conseguir envenenar a sua mente, todo o resto é envenenado. E nós sofremos ataque nesse tribunal, na nossa consciência o tempo todo, com argumentos da carne, do velho homem, do pecado, do mundo, do sistema, tentando trabalhar contra nós, para que a gente feche a Bíblia. E a gente começa a servir a Deus agora do nosso jeito. Do nosso jeito. Você sabe o que acontece quando a nossa consciência é atacada? A primeira coisa, a gente começa a justificar o pecado. Nós somos especialistas nisso. Desde a criação. Sabe o que a gente faz? Olha, eu errei. Você viu a vida do Murilo? Murilo errou também. Nós somos humanos. Eu lembro de uma vez, olha como que a gente faz. Cheguei em casa com um boletim, nota vermelha. Aí a gente vai mostrar para o pai o boletim. Né? Aí o pai fala assim: que é isso aqui? Ó, pai, todo mundo foi mal. O professor não deu a matéria, não explicou direito. Mas como assim o professor não deu a matéria? Por que ele deu a prova sem dar a matéria? Não sei, mas todo mundo foi mal. Aí o que o pai falava? Mas você não é? É tudo igual. Você não é todo mundo.
Mas a gente vai ter essa mania de terceirizar o erro, justificar o erro. Onde nasceu essa história, queridos, de justificar o erro? Nasceu lá atrás, viu? Adão e Eva. Adão, o que você fez, Adão? Você está escondido por quê? Você pecou, Adão? Senhor, eu errei. Confesso. Mas você viu a mulher que o Senhor me deu? Errou também. Mas se a gente puxar o fio da meada, se a gente for fundo mesmo na questão, Senhor, eu acho que quem errou foi o Senhor. Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Olha isso. Você percebe que não é só justificativa do pecado ou terceirizá-lo. A coisa vai mais longe, que inclui aí uma murmuração. Senhor, você errou também. O Senhor não é um Deus soberano que conhece todas as coisas. Foi a mulher que o Senhor me deu. E olha a situação que nós estamos, olha que ponto nós chegamos. E todas as vezes que nós começamos a entrar por esse caminho de murmuração, preste atenção nisso. Todas as vezes que a gente começa a entrar nesse caminho de murmuração contra Deus, reclamando contra Deus da sua vontade, da sua palavra, dos seus caminhos para nós, sabe o que o diabo vem falar no meu ouvido, no seu ouvido? A mesma coisa que ele falou para Adão e Eva. Faz o seguinte: decida você. Seja você o seu Deus. Escolha o que você quer fazer. Essa é a proposta de Satanás, querido. Mas a sua consciência já está perdida. Ela não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo, parando para ouvir o Espírito Santo, não está mais parando para ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, e a carne agora começa a se levantar, que ela não quer perder o trono. Irmãos, o mundo está cheio de argumento para você não fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade. Se você quiser achar, é fácil, vai para o YouTube. Tem um monte de ensino lá. Se você achar que o dízimo é bom, é de Deus, você vai achar lá gente falando da parte de Deus que o dízimo é bom, é de Deus. Mas se você achar que o dízimo não é bom, é coisa de homem, você vai achar gente defendendo que o dízimo não é bom, é coisa de homem. Se você achar que o casamento, um relacionamento pessoal, se esse casamento é uma bênção, é projeto, você vai achar gente da parte de Deus falando que o casamento é bênção, é projeto de Deus. Mas se você achar que o casamento é um acidente, você vai achar gente dizendo: olha, vai ser feliz, larga, tenta a sorte, casa de novo, 2, 3, 4, 5 vezes. É igual na loteria. O mundo está cheio de argumentos para que você não venha fazer a vontade de Deus. No tribunal não se reúne mais, porque o Espírito Santo não fala mais. Quantas vezes no casamento, o Espírito Santo fala aqui na nossa consciência no tribunal: você precisa mudar. Aí vem a carne, eu preciso mudar, mas ela tem que mudar comigo. Se ela não mudar, não muda. E o perdão? O Espírito Santo vem assim: tem que perdoar, você tem que tomar atitude. Mas aí vem a carne dizendo assim: olha, não, se eu pedir perdão eu morro. Aí o Espírito Santo: é isso mesmo, porque o perdão é o fim do velho homem. É isso mesmo que você tem que fazer, você tem que pedir perdão. Não, a carne ela se levanta, não quer perder o trono, ela fala: não, se ele pedir,
eu perdoo. Se não, fica cada um do seu lado. Eu fico aqui, ele fica lá. Não, querido. Nós queremos negociar essa questão de fazer a vontade de Deus. Você já percebeu isso? Que a gente quer negociar a vontade de Deus. Para a tua Bíblia, você quer cantar em Timóteo, né? Vira a página, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo. O Espírito diz claramente, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha só. O que Paulo está falando? Que muitos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, da igreja santa, viva, temente a Deus, que se reúne buscando a vontade do Senhor. Ele fala que muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecer espíritos enganadores, ensino de demônios. Por quê? Porque tem a mente cauterizada. Você sabe o que é cauterização? Onde há sangramento, onde há uma ferida, onde há uma lesão que envolve perda de sangue. Hoje em dia, né, os médicos, quando eles fazem a cirurgia, eles já usam aquele bisturi e já vão cauterizando o local. Já vão queimando ali os vasos sanguíneos para não ter, né, perda de sangue. Mas nós não estamos falando do século XXI. Nós estamos falando de Paulo ensinando Timóteo. Como que funcionava a cauterização de uma ferida aberta nessa época? Pega o ferro quente e em cima da ferida aberta. Imaginou? Morde, vai doer, se concentra, que vai ser rápido e da hora desse texto falando, misericórdia, ainda bem que não nasci nessa época. Já são medrosos para cirurgia, imagina uma cauterização. Só que o que acontecia? Deformidade do tecido, insensibilidade aonde foi cauterizado. O que Paulo está dizendo? E há pessoas na igreja, no corpo de Cristo, no dia a dia, na nossa história, que tiveram feridas expostas e foram cauterizadas, não foram tratadas por Deus. Consciência cauterizada. A palavra do Senhor, ela vai checar os meus valores, os seus também. A palavra de Deus, ela vai me colocar na lupa da palavra. Ela vai confirmar na minha vida aquilo que é de Deus, o que não é de Deus. E ela vai confrontar aquilo que não é de Deus. A palavra de Deus faz isso. E quando a palavra de Deus, ela chega para a gente e fala, isso não é de Deus na sua vida, muitas vezes dói, não dói? Por quê? Porque tem a nossa vontade. A vontade da nossa carne. Ah, Senhor, eu quero fazer do meu jeito. A palavra de Deus fala, não. É assim.
Aí dói. O velho homem ele começa, no tribunal aqui, dar argumentos, justificativos. Olha, Senhor, fala mulher que o Senhor me deu. Mas a palavra de Deus, ela vem como uma espada. Ela faz uma ferida na gente muitas vezes. Sabe por quê? Porque Deus tem que tratar. Deus tem que trabalhar em nós. Formar em nós o caráter de Jesus. Só que quando a palavra de Deus faz essa ferida, e as pessoas fazem assim, o Espírito Santo quer trabalhar, está falando a cada momento, trabalhando, tratando, e a pessoa está assim, com seus ouvidos tapados. Então Paulo fala assim: estes tiveram a sua consciência cauterizada, tornaram-se pessoas deformadas, insensíveis, cauterizadas. Que Deus nos livre disso, de uma consciência má, de uma consciência cauterizada, de deformações e insensibilidades, de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. A gente está encerrando já. Eu estou abrindo lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, versículo 22. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ninguém põe remendo de pano novo. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebenta a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Algumas traduções dizem podre, O que era o outro? Era um saco de couro de cabra. E quando se colocava um vinho novo, um couro novo, o vinho ele fermentava e expandia. E quando o couro era novo, ele aceitava o trabalho do vinho dentro de si. Por isso que Jesus ele diz para nós: necessário pois é nascer de novo. Por quê? Porque o odre velho, o velho homem, quando ele coloca vinho novo dentro de si, e o vinho começa a fermentar, ele rasga, e rebenta, ele rasga, ele perde tanto o vinho como o odre. Irmãos, o velho homem não consegue obedecer à vontade de Deus. Não consegue. O que Jesus está colocando aqui é o exemplo para nós que termos vida cristã. O velho homem, quando ele percebe que vai perder o trono dele aqui, ele racha, ele rompe, ele rasga. Ele não consegue aceitar as coisas de Deus. Por isso que você precisamos nascer de novo. Quando alguém tem a sua consciência cauterizada e impura, ele se condena dentro de si. Uma pessoa que se condena no seu íntimo, ela não consegue se expor mais aos irmãos, à congregação, à palavra de Deus. Não consegue. A Bíblia diz que o ímpio ele não consegue permanecer na congregação do justo. Por quê? Porque a acusação é sua mente já. E o Espírito Santo ele vai trabalhando para nos convencer do pecado. Mas se eu não quero ouvir o Espírito Santo,
Aí eu não vou entrar nesse tratamento dele, nessa cura de Deus. E a mente vai ficando cauterizada, seguindo então o ensinamento de demônios. Irmãos, estão entendendo isso? Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Olha só o que Paulo está dizendo sobre os tribunais, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Está falando assim: pouco me importa ser julgado por vocês. Está falando, né? A gente está no corpo de Cristo, se expõe aos irmãos, e às vezes é natural a gente ser julgado por outras pessoas. As pessoas falam da vida da gente mesmo. Normal. Só que aí Paulo diz assim: olha, pouco me importa isso, ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu me julgo, nem a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. É por isso, querido, que nós temos que ter uma boa consciência, porque eu sei que a qualquer momento eu vou estar diante dele, do justo juiz, e eu serei julgado. Quando você estiver diante do Senhor, você acha que você vai perder sua consciência? Tem gente que acha que vai chegar no céu e não vai se lembrar de quem você era, por que você vai lembrar de tudo. Inclusive, por que você chegou lá? Porque um dia você, esse tribunal aqui, ouviu a voz do Espírito Santo e aceitou Jesus, se arrependeu de seus maus caminhos, de seus pecados, e aceitou a obra que Jesus fez. Você vai saber lá no céu, você vai ter consciência disso. Nós não vamos perder nossa consciência, nós vamos estar diante do Senhor, e Ele vai nos julgar. E eu vou me lembrar de todas as vezes que o Espírito Santo falou para mim: eu derramei sobre você vinho novo, uma unção nova. E às vezes você não recebeu, e às vezes você não aceitou trabalhar Deus na tua vida. Não atendeu a voz do meu Espírito Santo. E todas as vezes que a gente se afasta da presença do Espírito Santo, a gente se sente perdido. Mas nessa noite é diferente. Porque o Espírito Santo está falando no seu tribunal hoje. Dizendo: há coisas que você precisa abandonar. Escolha a vida, escolha os caminhos do Senhor, escolha fazer a vontade do Senhor. Vamos colocar em pé. Queria que você fizesse uma reflexão.
O Espírito Santo está falando. O que você vai fazer? Você percebe que a nossa consciência, ela está a todo momento fazendo escolhas? Ou você vai decidir declinar na sua vida espiritual como fez Saul, ou você vai decidir obedecer a voz do Espírito Santo, ou você vai decidir obedecer a vontade de Deus na sua vida, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Fazer do jeito de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu perdoe? Então eu vou perdoar. É do seu jeito, não é do meu. Ah, mas eu que tenho que ir lá tomar atitude? É isso que o Senhor está dizendo? Eu vou obedecer. Então o Espírito Santo está falando para mim mudar o meu casamento, para começar a partir de mim. É isso que eu vou fazer, Senhor. Eu vou te obedecer, Senhor, do teu jeito, não do meu. Porque até hoje está dando errado na minha vida, porque eu estou servindo a Deus do meu jeito. E é do jeito de Deus. É do jeito da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, o teu Espírito Santo está aqui. Obrigado, Senhor, porque Ele foi derramado em cada um de nós e Ele fala conosco. A tua palavra, Senhor, está diante de nós. Oh, Espírito Santo, acende essa chama, Pai, para nós entendermos, buscarmos a tua palavra, porque a tua palavra é o material do teu Espírito Santo, ó Pai, para nos convencer do pecado, para nos instruir, ó Pai, no caminho que o Senhor quer que nós seguimos. E o Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós. O Senhor tem uma família abundante, próspera, abençoada, Pai. O Senhor... Mas não permita, Senhor, que a nossa mente seja cauterizada, insensível, que a gente não venha ouvir a tua voz falando conosco. Mas que a gente esteja obediente à tua voz, Senhor, nessa noite. Obediente, Senhor, porque a obediência traz a bênção. A obediência traz o favor do Senhor na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está falando com cada um de uma maneira particular. Eu não sei aquilo que se passa na mente do meu irmão, nesse tribunal, mas o teu Espírito Santo está clamando: faça isso, faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. Como diz a tua palavra, com uma consciência pura, lavada pelo teu sangue, não tendo nada do que se envergonhar, Senhor, porque nós ouvimos ao Senhor, nós somos dirigidos pelo Senhor. Nós aprendemos, Senhor, a ter a tua mente, Jesus, conhecer a plena vontade do Senhor para nós, que é boa, perfeita e agradável, e possamos desfrutar disso na nossa vida, Pai. Nós precisamos disso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o teu Espírito falou com cada um, continua falando, Pai. Há muito que precisamos mudar,
mas com a tua ajuda, Senhor, nós iremos mudar. Com a ação do teu Espírito em nós, no poder do Senhor em nós, nós iremos ser transformados de glória em glória na tua imagem, Pai. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido.